Eu tinha uma prima que tinha 34 anos, era uma pessoa muito alegre, saía, trabalhava, estudava, até se envolver num relacionamento abusivo que levou à morte aos 34 anos. Feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que atingem mulheres em uma sociedade culturalmente machista. E Nayara Souza se tornou mais uma vítima após um relacionamento conturbado com o namorado. Um estudo realizado pelo G1, em parceria com o Núcleo de Estudos de Segurança da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estimou que em 2017, dos 4.473 assassinatos ocorridos no Brasil, 946 foram registrados como feminicídio, um aumento de 16,5% em relação a 2016, quando foram registrados 812 casos. Se considerarmos o último relatório da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocuparia o 7º lugar entre as nações mais violentas para mulheres, em um total de 83 países. A violência contra a mulher ganhou um novo capítulo nos últimos anos. Em 2013, foi adicionada ao Código Penal brasileiro a Lei do Feminicídio, crime que caracteriza o assassinato de mulheres em contextos discriminatórios e por condições de gênero. Compreender as desigualdades que ocorrem para que mortes violentas aconteçam continua sendo essencial para a correta aplicação da lei e principalmente para ações preventivas. Com isso, viemos até a Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí conversar com a delegada Maria Beatriz. O que acontece? O feminicídio ele é um homicídio qualificado que poderia e deveria ser evitado. Ele não atinge a mulher rapidamente, isso vem num crescente de violência. Muitas vezes o casal começa a se desentendendo e gera uma ameaça, uma agressão verbal, psicológica, e isso começa a crescer como agressão, um tapa, um empurrão. E as violências vão se continuando até que culminam com o feminicídio. Já a psicóloga Anne Lilian, utilizando uma análise crítica no âmbito psicológico, recorre a comportamentos que marcaram a Idade Média, contextualizando ao que ocorre hoje. Qual a ideia da mulher que se tinha na Idade Média? A mulher era considerada uma bruxa, a mulher era perigosa, ela era queimada em fogueiras. Então, qualquer tipo de mulher que exercesse o poder de atração sobre esse homem era vista como bruxa. Essa era a bruxa, essa é a base do que é ser bruxa, deixar o homem vulnerável. Se a gente transpuser isso para hoje, isso está no inconsciente coletivo do homem, o que ele sente? Ele se sente traído por uma mulher que ele deseja e não o quer mais. Ele vai destruí-la, ele vai queimá-la. Explica que o fato da mulher muitas vezes aceitar esse tipo de relacionamento está relacionado ao modo pelo qual foi criada. E muitas vezes essas mulheres que sofrem esses ataques vêm de famílias de pais que espancavam as suas mães. Então ela aprende que a mulher na relação com o homem tem que ser espancada e ela tem que aceitar isso. Ela se deixou ser trancada em uma bolha de um relacionamento, então ela não saía mais com a família, ela não saía com os amigos, ela não fazia mais nada. Não, tá tudo bem, ele é assim mesmo, ele é ciumento, não tem agressão física, não tem agressão verbal, ele é um cara legal e tal. Então era como se a gente esperasse que ela desse o aval para fazer alguma outra coisa, sabe? Ou se estivesse esperando alguma coisa mais grave acontecer e não apareciam, por exemplo, marcas. Na verdade, eram crises de ciúmes. Maria Beatriz aponta os tipos de crime qualificados como feminicídio pela legislação brasileira. E nós temos 2 tipos de feminicídio na lei. Nós vamos ter o feminicídio íntimo, que é aquele que acontece dentro do âmbito doméstico e familiar. E o feminicídio que é aquele desconhecido, que é não íntimo, que a gente chama. Por quê? Porque algum desconhecido atingiu a vida de uma mulher. Deilane explica que com o início do relacionamento, o comportamento da prima ficou notavelmente alterado, por influência do companheiro, o que logo a família percebeu. Ela demonstrava que gostava muito dele, porém era como se, sei lá, uma dependência, sabe? Às vezes reclamava de alguma coisa assim, mas ele é assim, outra pessoa também vai ser. Tipo, todos os homens têm algum problema e no final das contas tem que ficar com uma pessoa que você gosta. Era assim que ela falava. E aí o que aconteceu foi que eles brigaram, tal, ficaram separados, depois ele trouxe ela para casa
Isso foi num sábado, do sábado de madrugada, quando aconteceu, que ela foi encontrada morta no domingo pela manhã, pelas amigas que moravam junto com ela. Uma das amigas da vítima que morava com ela relatou que presenciou a amiga entrando com o companheiro no apartamento após uma discussão. A conclusão das investigações apontam que a causa da morte foi envenenamento em decorrência de um possível suicídio. Porém, o companheiro é dado como o principal suspeito do crime por ter desaparecido durante uma semana. 3 anos se passaram e nada aconteceu. Ele foi na delegacia, ele depois não foi preso porque não foi em flagrante. A delegada alerta que a mulher, ao identificar esse tipo de comportamento, procure ajuda no âmbito judicial ou familiar. A gente pede que, havendo um episódio de violência, que a mulher não espere acontecer o outro episódio, que ela já denuncie para parar essa violência, para que ela não chegue ao seu ponto máximo e fatal, que seja justamente o feminicídio.